para você estar aqui hoje, estar de pé hoje. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você errou? Quantas vezes você fracassou na caminhada da sua jornada? Momentos até que você pensou assim: agora é o fim, agora acabou. Mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que não desiste, Ele foi lá e te levantou. Quando todos viraram as costas para você, quando todos te abandonou, te deixaram lá, apedrejado, humilhado, esquecido, abandonado, Jesus chegou. Olhe, Jesus chegou. Jesus chegou para te levantar mais uma vez. Há momentos que alguém cai e as pessoas descartam. Sabe por quê? Porque as pessoas acham, deixa eu falar uma coisa aqui. As pessoas acham que ninguém está sujeito a cair. Mas é onde que muito se engana. Enquanto a gente estiver nessa carne aqui mortal, essa carne aqui podre, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós podemos cair, podemos tropeçar, podemos esmorecer, cambalear. Mas olha, quando Deus, Ele escolhe uma pessoa, por mais que o inimigo, ele passa de tudo para ver a destruição daquela pessoa, mas o Senhor Jesus não deixa aquela pessoa perecer. E sabe por quê? Porque além de ter um propósito grande com aquela pessoa, Ele ama demais aquela pessoa. Ele ama. É esses aí que o mundo rejeita. É esses aí que ninguém dá nada, que Jesus mais ama. Olhe, Jesus mais ama. E Jesus te ama. Jesus te ama do jeito que você é. Não mude para agradar ninguém. Não tente ser uma pessoa que você não é, para poder caber ali, caber lá, para poder ter amizades, para poder alguém querer ter conexões com você. Não mude. Sabe por quê? Jesus te quer assim, do jeito que você é, do jeito que Ele te fez. Tem muita gente aí quebrando protocolo, quebrando princípios, quebrando coisas dentro dela mesma, para poder agradar os outros. Mas olha, você agrada os outros e os outros te agradam. Porque para começar, se alguém tivesse disposto a te agradar, a pessoa, ela não iria apontar defeitos em você, apontar falhas em você, dizer que você é assim, que você é todo errado, é todo troncho, é todo empenho. Não diria. Se a pessoa realmente quisesse te agradar, ela iria te aceitar como você é. Amados, tem muitas pessoas aí querendo mudar o que elas são, porque muitas das vezes são criticadas pelo que elas são. Mas sabe uma coisa que eu deixo para você aqui nesta manhã? Ainda não é a pregação, mas isso para você aqui nessa manhã é uma coisa: você é projeção de Deus. Deus te projetou. Se você está aqui nessa terra, é porque é a permissão dele. Ele te projetou. E aquilo que Deus projeta não dá errado. Aquilo que Deus projeta não fracassa. Tem muita gente aí que negaram sua fé por causa de críticas de alguém, de julgamento de alguém, de pedradas que alguém lançou. Mas não pode. Quantos aí, amados, deixa eu falar uma coisa aqui. Quantos aí que são religiosos demais? Religiosos demais, a tal ponto que acha que o outro não é digno,
não é digno dele, de ouvir ele, de estar perto dele. Meu querido, Jesus não fez acepção de pessoa. Jesus nunca fez acepção. E nós estamos aqui nesta terra, para ajudar o outro. Aquele que está fraco precisa ser ajudado. E aquele que está forte, não se glorie porque está forte. Porque olha, por mais forte que esteja, mas sempre tem alguma coisa ali para ser quebrada, para ser mudada diante de Deus. Só que às vezes alguém, porque se acha forte, aí quer tocar no outro mais fraco, quer muitas das vezes oprimir o mais fraco, por causa do jeito que o mais fraco é. Olha, meu querido, Jesus disse uma vez na palavra: vinde como estais. Vinde como estais. As pessoas têm que vir como elas estão, como elas são. Venha como você é. Se aproxime de Jesus como você é. Ah, mas ele não vai me ouvir porque eu sou assim. Ah, ele não vai querer saber porque eu sou assim. As pessoas dizem que eu vou para o inferno porque eu sou assim. Para começar, ninguém pode dizer que o outro vai para o inferno. Sabe por quê? Porque só quem sonda o coração é Deus. Às vezes você vê uma pessoa toda errada na vida, aparentemente toda errada. E você vê uma pessoa toda certinha. Mas muitas das vezes, aquele todo errado pode alcançar a salvação muito mais do que aquele que está tudo certinho. Porque para começar, muitas das vezes aquele que está tudo certinho, ele quer julgar. Ele quer julgar o outro. E aquele que está todo errado ali, tudo que ele quer é ser amado, é ser abraçado, é ser acolhido. E às vezes muitos aí, amados, pregam amor, mas não sabem acolher, não sabem amar, não sabem dar uma oportunidade, não sabem ouvir, só sabe criticar, julgar. Ah, mas se você não parar com isso, você vai para o inferno. Ah, mas se você continuar assim, você vai para o inferno. E tudo é inferno. Eu sei que o inferno existe. Mas nós não fomos chamados para estar falando do inferno, falando de demônio, de entidade, de potestade, de principado, não. Nós somos chamados para falar de Jesus, do amor de Jesus. Nem Jesus, amados, não vivia falando de demônio, de diabo. Você pode ver na palavra que Jesus não vivia falando sobre demônio, sobre diabo o tempo todo. Não. A missão dele ali era dar amor, acolhimento, oportunidade, levar para aquelas pessoas ali o que elas realmente necessitavam receber. E é isso que alguém precisa entender, que o Evangelho não é só julgamento. Evangelho não é colocar medo nas pessoas. O Evangelho é acolher o necessitado, acolher o que está aflito, ouvir. Porque tem gente aí isolado dentro do quarto, isolado dentro de casa, isolado da vida, na depressão, que às vezes não é nem depressão. A questão é que ninguém para ouvir. Ninguém para ouvir. Às vezes a mãe não para ouvir o filho, o pai não para ouvir o filho porque está tão focado em trabalho, a mãe está tão focada nas amigas, focada em WhatsApp, Instagram, focada muitas vezes naquilo que ela faz no dia a dia, que não para por um momento para conversar com seu filho. Ah, mas os filhos de hoje não querem conversar com pai e mãe. Nem todos. Tem muitos filhos aí que é carente, precisa, necessita que haja diálogo, que haja conexão dentro do seu lar. Aí vivem ali. Olha, observe bem. Tem muitos filhos que não têm aquela liberdade de contar para sua mãe o que está sentindo. Às vezes está gostando de alguém, mas ele não quer aquela liberdade de dizer: olha mãe, eu estou gostando de fulana, estou gostando de fulano, me apaixonei.
não tem aquela liberdade de contar. Porque muitas das vezes, para começar, tem medo. Porque tem mãe, tem pai que só passa medo para os filhos. É aquela rigidez. Ah, você não pode isso, não pode aquilo, porque isso é errado, aquilo é errado. Faz aquela rigidez todinha. E o filho não consegue, não tem aquela liberdade de se abrir. Aí muitas das vezes fica lá, oprimido. E quando não é isso, ele se abre para pessoas erradas. Para pessoas que se dizem ser amigos dele, amigas dela. E o que faz essas pessoas? Destrói tudo. Destrói tudo. Dizem até que vão ajudar. Dizem que vão ajudar. Mas acaba que destrói. Destrói tudo. Então, meu querido, minha querida, entenda o que eu vou lhe falar aqui nesse momento. Que das vezes você precisa dar mais atenção. Às vezes você cobra tanto de alguém, cobra tanto de um filho seu, de uma filha sua, cobra tanto e dá tão pouco. Porque tem gente que acha que é só dar presente aqui, presente ali. Meu querido, presente não completa vazios. Presente não vai amenizar, às vezes, a dor da ausência, a dor da rejeição. Porque às vezes o filho, a filha, se sente rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. Porque o pai e a mãe só pensam em ganhar dinheiro, em fazer isso, em fazer aquilo. O filho só vê a mãe na hora de comer, só vê o pai na hora de jantar. O pai fica ali no jornal, assistindo o jornal, depois vai dormir, não conversa com o filho, não tem uma amizade com os filhos. Aí só cobra. Aí é por isso hoje que tem muitos filhos aí na depressão. Muitos na depressão. Depressão é essa causada muitas das vezes pelo pai, pela mãe. Porque não é uma mãe presente, não é um pai presente. Irmão, meu querido, eu não sei porquê o Senhor está permitindo falar essas coisas aqui. Mas muitas das vezes tem muito filho aí que sofre por não encontrar na mãe uma amiga, por não encontrar no pai um amigo, porque muitas vezes vê o pai com tantos conceitos, que não gosta disso, que não aceita isso, que isso não é o que ele gosta. Então o filho vai vendo aquelas coisas, vai vendo como seu pai é, como sua mãe é, o conceito, aquele pensamento formado que eles têm. E muitas vezes o filho quer se abrir, mas tem medo. Meu querido, a maioria hoje das pessoas entram em depressão, na depré, por causa de falta de conexão. E hoje é que está difícil. Antigamente, né, as pessoas, pai, mãe, eram focadas em quê? O pai no jornal, a mãe nas novelas, né? Antigamente era assim. Hoje não é mais. Hoje é celular, vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. E o filho lá. Ah, mas meu filho está com o celular dele. Tem celular, tem tudo. Às vezes pode ter tudo, mas está faltando para aquele filho ali a sua presença. Você está presente dentro de casa, mas é o mesmo que não está, porque não conversa com ele. Quer que eu diga mais? Muitas mães aí cobram hoje, mas meu filho está na depressão. Jesus, meu filho está na depressão, liberta ele. Olha, sabe quem precisa mais de libertação? É você. Porque você não soube ser uma mãe amiga, uma mãe presente, uma mãe realmente que tenha tempo para ouvir seu filho, sua filha. Ah, mas já está grande. Está grande. Os filhos, quando estão grandes, não querem conversar nada com o pai nem com a mãe. É engano. Às vezes o filho, quando está grande, não conversa nada com o pai e mãe, é porque o pai e a mãe nunca pararam para conversar com eles. Meu querido,
Querer ser mãe hoje, toda mulher quer. Querer ser pai é muito marmanjo aí que quer ser pai. Mas ser pai não é só fazer, não. Não só estar no bonzinho ali e fazer, não. Ser pai é ser pai todo dia. Ser pai não é só trazer o alimento para dentro de casa, não. Ser pai é ter um tempo para dar atenção ao seu filho. Tanto no desenvolver dele, no crescimento dele, como na fase adulta também. Porque filho sempre vai ser filho. Filho sempre vai ser filho. Sempre. E todo filho merece ser ouvido. Merece atenção. Olhe, todo filho. Entenda isso nesse momento. Todo filho, ele merece atenção. O que a gente vê hoje é tanto filho doente, revoltado. Ah, mas eu dei tudo para ele. Tem mãe que fala isso, mas eu dei tudo que eu podia nas minhas condições, eu dei tudo para ele. Deu tudo, mas não se doou. Sabe o que é isso? Você dá tudo e não se doar. Você deu tudo, mas não se doou. O seu filho precisava de você. De você. Como até hoje precisa. Um filho, ele precisa da mãe presente ali. Presente. Para ouvi-lo. Mas a maioria dos filhos tem medo de conversar com o pai e com a mãe. Porque não houve conexão. Não houve. Aí muitos tiram a sua própria vida. Aí a mãe vai chorar. O pai vai chorar. Ah, mas o meu filho, eu fiz tudo por ele. Dei tudo para ele. Olhe, deu tudo. Mas o que era mais importante ele não teve. Que era você ali, presente na vida dele. Presente. Para aconselhar, para orientar, para motivar, para incentivar. Porque olha, mãe não serve só para corrigir filho, não. Porque tem mãe que corrige filho sem necessidade. É bem verdade que a mãe tem que corrigir. Mas tem que dar uns gritozinhos, umas palmadas, né? É normal. Mas tem mãe que não é assim, ela quer corrigir o tempo todo. O tempo todo ela quer corrigir, ela quer ser aquela mãe rígida. Não para ouvir o filho. Aí quando alguém conta alguma coisa já acredita. Ah, mas me disseram que você fez isso. Me disseram que você estava ali. Me disseram que lhe viram com fulano, com fulana. Dá ouvido àquilo que dizem. Mas não para ouvir o filho. Para ver o porquê o filho estava ali, porque estava com fulano, porque estava com fulana, se é namorado dele, se é namorada dela. Não para. Ah, mas eu não quero você com fulano, porque me disseram que fulano é isso, fulano é aquilo. Nem conhece. Nem sabe como é. Só porque disseram. Só porque disseram. E quando dizem que o teu filho é um depressivo, é um problemático. Quando dizem isso do teu filho, tu acha bom? Tu acha bom quando dizem que o teu filho é doente mental? Olhe, o que eu estou falando aqui é sério. Falando algo sério aqui. Porque alguém diz que o fulano é assim, você acredita. Mas e o que falam do teu filho? E o que falam dele por aí? Meu querido, minha querida, é tempo de parar com essas coisas. Às vezes o teu filho está ali com fulana, com fulano. É porque aquela pessoa ali parou para ouvir ele. Aquela pessoa lá parou para ouvir ela. Enquanto você não para ouvir seu filho. Não para conversar com seu filho. Não para. Olhe, mas na minha infância, muitas mães, mas na minha infância, na minha criação, o meu pai não me dava valor, só trazia comida para casa. Era aquele pai que não conversava muito. E essa foi a minha vida, sim. Mas a vida do seu filho pode ser diferente. Você pode tratar o seu filho de uma forma diferente.
Não é porque você foi tratado de uma forma dura, de uma forma ao qual lhe oprimiu, lhe machucou, que você vai ser carrasco com alguém que não tem culpa nenhuma daquilo que você passou, daquilo que você viveu. E tem gente que é assim, mas eu aprendi assim, eu fui criado assim. Aí quer criar os filhos na mesma proporção, do mesmo jeito, na mesma medida. Meu querido, pare com isso. Pare com isso, não desconte num filho seu, numa filha sua, traumas que você tem, traumas que há dentro de você, de pessoas que causou traumas em você lá atrás, porque seu filho, sua filha não merece. Mas eu não sobrevivi. Eu sobrevivi, eu tive que apanhar para sobreviver, eu tenho que apanhar também para sobreviver. Não é dessa forma, não é dessa forma. Porque olhe, se muitas mães, se muitos pais atentassem realmente para aquilo que importa no convívio com os filhos, o mundo não estaria como está hoje. Não estaria. Vou falar mesmo, 90% do que acontece com muitos jovens hoje é culpa de pai e mãe. É culpa de pai e mãe que largaram os filhos. Já largado. Deixa largado. É uma verdade que eu não posso calar. É uma verdade que não dá para calar. Há muitas mães, muitos pais que largaram seus filhos. E quando eu digo largaram, não foi na rua, não foi ao léu, ao vento, não. Filhos largados dentro de casa, largados dentro do quarto, largados aí. Tem tudo, mas são largados. E às vezes tudo que eles têm não é aquilo que eles queriam ter. Tudo que eles têm não é aquilo que eles almejavam ter. Olhe, não é. Olhe, Deus está falando com pessoas aqui. Você, mãe, você, pai, chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você mudar. Tem um tempo para o seu filho, mas já é casada, já é casado. Casou, mas continua sendo filho. Continua sendo filho. E tem coisas que ainda podem ser reparadas. Tem coisas que podem ser reparadas ainda. Mas eu não sei abraçar. Eu já vi mãe dizer: mas eu não gosto de abraçar filho, não. Eu não gosto de abraçar. Olha, tem filhos que gostam de ser abraçado. E às vezes tem mãe que fala que não gosta de abraçar, é porque ela nunca recebeu um abraço do pai dela, da mãe dela. Aí fica naquela opressão. Não consegue liberar aquilo de bom que há dentro dela, que existe dentro dela. Ela não consegue liberar. Mas olha, abraça teu filho, ama teu filho, dá o teu melhor para o teu filho, valoriza ele, não julgue ele, o pensamento dele, o gosto dele, não julga. Não force ele a uma coisa que ele não quer, porque tem pai e mãe que força o filho a viver uma realidade que ele não quer, uma realidade que não é a realidade dele, uma vida que não é a vida dele. Olhe, tem muito pai e mãe que força o filho e torna o filho mais infeliz do que o que ele já é, porque ela quer forçá-lo a ser uma coisa que ele não quer ser, a fazer uma coisa que ele não gosta de fazer, mas ela quer forçar. Meu querido, minha querida, não é dessa forma não. Olhe, não é dessa forma. Não force ninguém. Não force. Não force. Se você parar para ver, às vezes o teu filho ali, ele quer se abrir com você, mas o medo da sua reação, o medo do que você vai falar, o medo de não ser compreendido, o medo. Mas se você fizer isso, você não é mais meu filho.
Ah, mas se você for tomar essa decisão, esqueça que eu sou sua mãe. Está repreendido. Mãe é mãe, independente do gosto que o filho tem, da decisão que o filho tomar. A mãe, ela apoia. A mãe, ela apoia. Se ela vê que há algum tipo de perigo ali, se ela vê que aquilo ali não vai ser bom como ele pensa, ela vai aconselhar ele, vai segurar na mão dele, vai dizer: meu filho, eu estou com você. Eu estou com você. É o que você quer? É o que você almeja? É o desejo do seu coração? É o que você sonha? Então bora, estou junto com você. Mas eu estou vendo que tem algumas coisas ali que não vai ser da forma que você pensa. Nós vamos enfrentar junto. Vamos lutar junto. Vamos orar por isso. Vamos colocar isso na mão de Deus. A mãe vai apoiar. Ela vai apoiar o filho naquilo que ele quer, naquilo que ele decidiu, naquilo que ele escolheu. Ela vai apoiar. Mas tem mãe aí que não é assim. Tem mãe aí que não é desse jeito. O filho escolhe uma coisa, ela diz: não. Enquanto você estiver morando dentro da minha casa, você só faz o que eu quero. Enquanto você estiver dentro da minha casa, quem manda em você sou eu. Você não vai fazer. Você não vai. Isso não é o que eu quero para você. E não é dessa forma, não. Não é. O filho é seu, sim, o Senhor te deu. Mas você não pode obrigar o seu filho a uma coisa que ele não quer. Se o seu filho quer aquilo ali, motive ele, incentive ele, ajude ele, apoie ele, aconselhe ele, porque às vezes ele quer aquilo ali, mas está confuso ainda de algumas coisas, e você pode aconselhar para aquilo aprimorar. Ou seja, você pode aconselhar ele para que aquilo venha ter um desenvolvimento melhor. Porque às vezes, por ele não ter experiência de vida, experiência nenhuma, ele acha que tudo vai ser um mar de rosa, que tudo vai ser só glória, só alegria, só gozo. Então você pode aconselhar ele: olha, meu filho, eu estou com você, eu vou te apoiar, você vai passar por muita coisa vai passar, mas você tem sua mãe aqui, você tem seu pai aqui, para te ajudar. E se te criticarem, mas eu não te critico, eu te apoio, porque o maior apoio, olhe, o maior apoio que um filho ele precisa, não é do povo lá fora, não é dos amigos, não é das amigas, não é de tio, não é de tia, não é de primo, não é de prima. O maior apoio que um filho precisa é da sua mãe e do seu pai. É o maior apoio. É o maior apoio. É o maior apoio que um filho precisa. É do seu pai e da sua mãe. Mas hoje é assim. Ah, mas isso é errado. Se você fizer isso, se você for por esse caminho, meu querido, entenda uma coisa. Olha, eu não posso impedir do outro errar. Você não pode impedir do outro errar. Porque até mesmo essa vida, entenda bem, essa vida é cheia de erros. E para a gente aprender, às vezes temos que errar. É uma prova, você está ali estudando. Mas para você ser aprovado, você vai passar por alguns testes. E vai ter testes que você vai errar. Por mais que a pessoa seja inteligente, mas sempre vai errar em alguma coisa para poder aperfeiçoar. Então haverá erros. Então filhos cometem erros. Do mesmo jeito que pai e mãe cometem erros, filho também erra. E a mãe, ela tem que apoiar o seu filho, seja no que for. O filho quer ir? Deixa ir. O filho quer fazer? Deixa fazer. Porque você vai aconselhar ele, vai orientar, vai dar força para ele, vai dizer para ele a melhor coisa a ser feita, para que ele não venha quebrar a cara. Mas muitas vezes aquilo que você acha que vai dar errado, pode dar super certo.
Porque olha, a vida, meu querido, a vida, ela é surpreendente. Mas a gente vê por um ângulo as coisas, mas Deus já vê por outro. Ele já vê por outro. Só que o que falta, minha querida, meu querido, é mães e pais que aprendam a conversar com seus filhos. A conversar. Porque olhe, tem muitos filhos chorando aí pelos cantos. Chorando pelos cantos. Pedindo para morrer. Pedindo para morrer. Porque a mãe e o pai não estão nem aí. Não estão nem aí. Olhe, assuma. Assuma o seu lugar de mãe. Não tem apenas o título de mãe, o título de pai. Assuma o seu lugar. Assuma a sua posição. Assuma a sua autoridade. Seja presente. Seja presente, escute, ouça. Olhe, seja presente na vida do seu filho. E você vai ver quantas coisas vão ser mudadas. Quantas coisas vão ser diferentes na vida do seu filho e da sua filha. Porque olha, tem mães que já amaldiçoam o filho. É um preguiçoso, é um vagabundo, não quer nada com a vida. E às vezes quer sim algo com a vida. Já perguntou para ele o que é que ele quer ser? Já perguntou para ele o que é que ele sonha? Eu conheci um pai que o sonho dele era que o seu filho fosse da polícia. Ele queria porque queria que o filho fosse da polícia. Só que o filho queria ser carreteiro. O sonho do filho era ser carreteiro. Mas o pai queria que ele fosse da polícia, porque o sonho do pai, quando era novo, era ser da polícia. Mas como não teve oportunidade, ele queria que o filho fosse da polícia. Estudasse, conseguisse, se tornasse um grandão lá dentro. Mas o sonho do filho era ser um carreteiro. E hoje o filho é um carreteiro. Então às vezes tem pais e mãe que têm sonhos frustrados em sua vida e que ele quer que esse sonho se concretize na vida dos seus filhos. Ele quer que o seu filho seja aquilo que ele queria ser e não pôde ser. Só que muitas vezes o filho não quer ser aquilo. O filho já tem um sonho. Porque é uma coisa, cada um tem um sonho. E a gente não pode pegar o sonho do outro e viver o sonho do outro e deixar o nosso sonho de lado. Um filho não pode fazer isso. O que um filho pode fazer é lutar. É lutar para conseguir e dar o melhor que ele puder para o seu pai. Fazer o melhor que ele puder pela sua mãe. Mas é lutar pelo sonho dele. Porque olha, a gente só sonha uma vez. A vida é única aqui nessa terra. A vida é uma só aqui. Então você não pode largar o seu sonho, largar o desejo do seu coração daquilo que você quer, porque alguém não quer. Alguém não quer, porque alguém queria que você fosse outra coisa. Mas não é o que você quer. Ah, mas dentro da minha casa, comendo da minha boia, tem que ser o que eu quero. Não. Não. Eu tenho que respeitar a escolha do outro. Você tem que respeitar a escolha do outro. Respeita a escolha. O seu sonho não se realizou porque não era a vontade de Deus. Olhe, eu vou repetir. Se você tem um sonho e não realizou, é porque não era a vontade de Deus. Não era o que Deus queria para você. Então não queira que o seu filho seja aquilo que você queria ser. Porque as coisas não funcionam assim. Mas eu vejo muito isso. Pessoas aí, numa profissão que não queria. Ah, mas o meu pai falou que essa profissão dá dinheiro. Ah, essa profissão aqui vai me levar muito longe. Estão numa profissão que não queria. São infelizes com isso. Não são felizes, mas para agradar o pai. E quantos aí hoje, em certas profissões, que causa até um mal para o ser humano, porque se formaram naquilo ali, mas que eles não têm muitas das vezes técnica para aquilo,
Eles não têm realmente um chamado para aquilo. Não tem. Mas se formou por isso aqui. Porque o pai queria. Olhe, não é dessa forma não. Você mãe, você pai, aceite o que o seu filho quiser ser. Aceite o que o seu filho quiser fazer. Aceite. É o melhor que ele quer? É o melhor? Aceite. Olhe, aceite. Aceite. O importante é que ele seja feliz, que ela seja feliz. O importante é que sejam felizes. E é preciso, olhe, é preciso que você entenda isso. Eu não sei por que Deus está falando isso aqui. Não sei porquê. Mas essa mensagem aqui tem direção. Essa mensagem aqui tem direção. Olhe, tem direção. Tem direção. Tem direção. Abraça teu filho. Se aproxima do teu filho. Se aproxima da tua filha. Repreenda essa depressão. Repreenda este mal que oprime ele, que oprime ela. Mas olhe, para você poder fazer isso, você tem que dar a ele o valor que ele precisa, a atenção que ele precisa. Faça isso. Faça isso. Seja uma mãe presente. Seja uma mãe que se importa. Seja uma mãe que ama. Uma mãe que abraça. Uma mãe que está perto ali para qualquer coisa. Uma mãe que não larga a mão do filho. Mesmo que ele tenha 40 anos, 50 anos, mas não larga a mão dele. Eu falo não largar espiritualmente. Não largar, tá ali com ele. Para qualquer situação. Para qualquer ocasião. Guarda essa palavra de Deus no teu coração. Guarda. Porque Deus está falando com você aí. Amém? Olha, mas eu vou sair aqui rapidinho e já volto. É só 10 minutos. Rapidinho, volto já. Daqui a pouco eu entro.